Gente linda, bem-vinda aqui ao nosso programa Espaço Feminino, que já está no ar nesta quarta-feira chuvosa em Patos de Minas e com muita coisa pra gente conversar a partir de agora. Me conta um detalhe, como é que está a sua vida financeira? Tá tudo no azul, tudo tranquilo ou está naquela situação de milhões de brasileiros com dívidas se acumulando, aquelas contas que não param de chegar e a situação se complicando a cada dia? Espera que vai ter solução, viu? A gente vai entender exatamente o que a gente tem que fazer para melhorar essa situação, porque não dá para ficar e se afundar cada vez mais. Tem saída, a gente vai mostrar o passo a passo para isso e também para aquelas pessoas que querem melhorar. Tá tudo bem, mas eu quero melhorar o meu ganho, o meu salário. Quais são as estratégias nesse caso? A gente também vai explicar tudinho e falar também sobre a revogação dessa normativa da Receita Federal sobre o Pix. O que vai mudar agora? Volta a estaca zero? O que aconteceu que o governo, então, decidiu aí revogar essa normativa? E tem mais, viu? Nós vamos falar de saúde. Você conhece o teste epigenético? Pois é, essa é uma análise fundamental que todo mundo deveria fazer para se conhecer melhor. Ela é uma ferramenta para que a gente possa rastrear doenças e também ajuda em vários processos, como o de emagrecimento, de outra patologia que você tem, quer aí saber quais são as saídas, o que você faz de errado, o que você tem que fazer. É um exame que te fala o que você tem e indica o que você vai fazer. Olha que fantástico. Daqui a pouco eu conto também todos os detalhes. E você que participa comigo, está ligadinho aqui no nosso programa Espaço Feminino, já sabe, né? Esse programa aqui, ó, quem manda é você. Nosso WhatsApp é aberto para você fazer a sua pergunta, o seu comentário, a sua sugestão. Quer falar alguma coisa aí dessa normativa que foi revogada do Pix? Quer saber mais sobre saúde? Enfim, comenta comigo, manda a sua sugestão, a sua pergunta. 999474515 é o nosso WhatsApp, DDD 34, para você interagir conosco. E aí, ao final do programa, sabe o que tem? Presentes para você, viu? Nós temos hoje presente da Unique, Elô, lá de Lagoa Formosa. Temos também presente especial aqui do programa Espaço Feminino, então são 2 presentes, participe, aproveita, esse programa é para você. E falando então desse mundo financeiro, de tudo isso que hoje, né, os brasileiros estão comentando, as últimas semanas na verdade comentaram muito, hoje então com essa revogação nem se fala, mas eu quero dar outro recado para você. Eu vou falar agora do Sicoob Credicopa, que a gente sabe que é uma cooperativa que é dedicada ao sucesso financeiro. É porque assim, na Credicopa, a inovação ela vai encontrar confiança, refletindo a solidez e a modernidade com uma equipe que está sempre pronta para te atender, viu? E sabe o que mais? O Sicoob Credicopa promove o cooperativismo, a colaboração, a educação financeira e o desenvolvimento econômico e social. E você pode aproveitar todas essas vantagens sendo um cooperado. Sicoob Credicopa é mais que um banco, é a nossa cooperativa de crédito e oferece esse programa para você com muito carinho. Vou fazer assim, intervalo, já eu volto. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Agora a gente vai falar sobre Pix, sobre dívidas, como sair do vermelho, melhorar a sua questão financeira. Sei que muita gente está aflita com relação a isso, principalmente quando começa um ano que a gente vê as contas chegando e não param. E é um fato, a gente às vezes fica sem saber por onde começar, o que tá, como fazer. Aí eu convidei a Nayara Marra, ela que é educadora financeira, para ensinar para a gente o passo a passo e dar sugestões, dicas importantes para a gente implementar no nosso dia a dia, que vai fazer a diferença lá no final, você pode ter certeza. Como vai, Nayara? Tudo bem? Boa noite, Ludmila. Boa noite a todos os ouvintes do Espaço Feminino. É uma honra estar aqui de novo. Sempre que você tiver que falar sobre educação financeira, estou disposta a vir aqui novamente, porque eu acho que o intuito nosso, como o de vocês, que é transmissora de passar informação para a sociedade, né? Que eu acho que falta muito isso. A população ela é muito carente de conhecimento mesmo, e eu acho que quando a gente fala sobre isso, pode ser que as pessoas não peguem 100% do que a gente transmite.
mas 20%, 30% que ela conseguir assimilar e colocar em prática já fará diferença na vida delas. Então... E como faz? E falando em informação, a gente viu tanta desinformação nos últimos dias com relação ao PIX, a essa normativa da Receita Federal. O ministro Fernando Haddad, ele veio a público hoje falar dessa revogação da normativa. Ele disse que não foi por conta aí de tantas fake news que surgiram, continuam surgindo com relação a isso, mas fato é que essa normativa, então, ela foi suspensa, não está mais valendo. Como é que você recebeu essa notícia? Até porque muitas pessoas estavam com o cabelo em pé, com essa desinformação, falando o PIX agora vai ser taxado. E, na verdade, não existe essa taxação, porém, a Receita está de olho para movimentações acima de R$5 mil para pessoas físicas no mês, assim como para as empresas acima de 15 mil. E aí você teria que declarar tudinho para ficar com a vida em dia, porque senão a Receita lá, poderia ver alguma discrepância com relação à sua vida. Então, como é que você viu toda essa questão? Então, Ludmila, essa é uma questão que eu estava deslocando para aqui quando eu recebi essa informação e vi que realmente foi revogado. O que essa revogação fala para nós? Que de 1º de janeiro, que era para ser entrada em vigor, não vai ser mais entrada em vigor. Então, aquela instrução normativa que estava valendo, as pessoas confundem muito. Eu até fiz uma live semana passada, na quarta-feira, e recebi muitas perguntas sobre essa desinformação que você acabou de falar. Não é que o PIX iria ser taxado. Se você realizasse PIX acima de R$5 mil, você como pessoa física, não é de todos, um PIX de R$5 mil, iria somar todos os PIX do mês. Se desse mais de R$5 mil, você, pessoa física, de cada banco que você tem, você não é que você teria que pagar uma taxação em cima disso. A sua instituição bancária iria emitir um alerta de acordo com a E-Financeira para a Receita Federal, e a Receita Federal iria ficar com um alerta. Por quê? Você fez a transação de mais de R$5 mil por mês nessa conta, então quando você declarasse o seu imposto de renda, que é feito normalmente, como era feito anteriormente, ela ia somar esses PIX que você fez no ano e pensar, se a Ludmila me informou, a Ludmila pessoa física, se ela me informou que ela recebe R$40 mil no ano, mas as movimentações de PIX dela é R$60 mil. Como que ela movimenta R$60 mil se ela só recebe 40? Então, isso era a conta que eles iriam fazer. Não quer dizer que você teria PIX taxado, não é nada disso. Infelizmente, foi essa bola de neve que gerou, e a gente viu, assim, a repercussão e a força da fake news se distribuindo dessa forma, mas essa é exatamente a proposta do governo, que aí, na minha avaliação, foi muito mais uma forma de frear essa fake news que não parou, mesmo até vídeos sendo derrubados, mas não parou o volume de informações erradas circulando. Porém, para quem entendeu de fato o que aconteceria, isso para o empresário, para a pessoa que tem seu MEI, para o autônomo, ele teria que ficar muito atento, porque se ele não declara, aí ia ter problema. Não com taxação, porque não existe, mas com a Receita. Sim. No meu ver, as pessoas mais afetadas seriam realmente os pequenos empresários. Porque a gente sabe o quanto a tributação no nosso país ela é alta. Então, assim, os pequenos empresários, que às vezes aquele cara lá da feirinha do seu bairro, aquela pessoa que tem um salário mínimo e faz uma renda extra, vende bolo no pote, ou vende bijuteria, ou vende Mary Kay, vende Boticário, vende Natura. Essas pessoas que recebiam tudo no PIX, elas iam ser as mais afetadas. Porque ninguém declara, não tem como a pessoa declarar o que ela recebe no PIX tudo, e elas teriam sim que começar a declarar tudo, que é o certo, né, Ludmila? Mas infelizmente, como nós estávamos conversando, se ela começar a declarar tudo vai subir. Porque não tem como ela pagar a taxação que o governo quer que ela paga como pessoa física, por exemplo, que é 27%, se ela ganha no produto 10%, 12%. Então ninguém iria trabalhar mais fazendo renda extra, por exemplo. Essa é a conta, assim, esse é o assunto que deveria estar no foco, sobre a questão da reforma tributária, de ter um pacote de medidas que de fato incentiva o empresário, o autônomo, aquele trabalhador pequeno a ter uma renda que ela consiga arcar com todos os seus custos e não com algo mais que pode fazer com que aquele negócio se inviabilize. Aí o ministro falou assim, olha, não, a gente está revogando. Um dos motivos foi porque algumas pessoas já estavam cobrando preços diferentes. Se fosse no PIX,
né? Era um preço e em dinheiro a pessoa ganhava um desconto, ou quando pagasse com o Pix ela tinha um acréscimo. Era uma forma da pessoa falar, olha, não... Eu não vou perder. Então me paga em dinheiro que eu prefiro, porque senão a receita está lá de olho em mim, eu posso cair na malha fina e depois eu enrolo a minha vida. Então essa discussão ela ficou, né, num segundo plano, enquanto deveria estar no primeiro, enquanto a gente vê aí tantas pessoas se sacrificando para conseguir levar o básico para dentro de casa. Sobreviver, né? Vários clientes meus, Ludmila, falou para mim que o dinheiro voltou a circular. Que como a gente não saca mais dinheiro, como o Pix ficou muito cômodo para todo mundo, as pessoas não sacavam mais dinheiro. E agora, depois que essa normativa começou a entrar em vigor 1º de janeiro, o dinheiro começou a circular. Tanto que gerou emprego das empresas que eu atendo de ter que pegar uma pessoa, contratar para fazer serviço de banco que antes não tinha mais. Então, assim, tem todos os pós e os contras, né? Porque poderia gerar mais emprego, poderia, apesar de todos os vários contras que tem, não estou falando porque é lei. É justo? Porque nem toda lei é justa. Não estou falando que eu concordo com ela. Mas seria uma forma, às vezes, do dinheiro girar mais no mercado, às vezes contratar mais pessoas para fazer também mais serviços. Então, assim, como tudo na vida tem os pós e tem os contras, né? Eu acho que a discussão nesse momento que o governo deveria estar preocupado até a questão dos impostos, né? O quanto é pesado. Lá na ponta, a gente vai ao supermercado, a gente vai à feira, a gente vê que tudo está subindo de uma forma assustadora. Muito. E o nosso salário não sobe nessa medida. Começando pela nossa taxa Selic. Nossa taxa Selic, nos últimos 3 meses, ela subiu mais de 2%. Então, assim, para quem tem intenção de financiar, de comprar imóvel, comprar veículo, o pior momento de fazer isso é agora. E a intenção dela, para esses próximos meses, é subir mais 2%. Então, ela vai para 14%. Então, o que a gente deve evitar de comprar nesse momento? Financiamento. Qualquer tipo de financiamento. Porra de financiamento. Porque o financiamento ele é baseado na taxa Selic. Então, quanto mais alta a taxa Selic está, mais juros o cidadão vai pagar. Então, ela tem que estar mais ou menos em quanto para ser uma taxa favorável? Ela já chegou a estar em 6% em outras épocas que nós vivíamos. Então, assim, agora ela está 12%, o dobro do que ela estava há 2, 3, 4 anos atrás. Então, ela tem que sair desses 2 dígitos para ser interessante. Interessante o empréstimo nunca é, né, Ludmila? Eu falo o seguinte, que as pessoas me procuram e falam assim, eu preciso comprar um veículo, por exemplo. Eu não sou contra quem financia veículo, só que não financia 100%. Tenta pelo menos fazer uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, para que você tenha condições de dar uma entrada no que você está comprando, seja um veículo, seja um imóvel, porque senão você paga muito juro. Você financia um veículo, daqui 4 anos que você acabou de pagar ele, Ludmila, você daria para comprar outro veículo para alguém de sua família, sua esposa, seu filho. Então, assim, nada contra quem financia, só que junta um pouco do dinheiro para que você não tenha que financiar 100%. E quando você financia o valor total... Então, o que é interessante? Quantos por cento aí que você acha que é razoável para a pessoa fazer um cálculo que ela... eu tenho que dar uma entrada, ou vou dar meu veículo na troca, ou outro bem... Pelo menos uns 40% do valor total. Eu tenho que dar nesse primeiro momento. Juro menor, isso. E o interessante, Ludmila, é a pessoa fazer o cálculo que quanto menos tempo eu fizer esse empréstimo, menos juros eu vou pagar. Por isso que é importante o que eu falei aqui no último encontro que eu tive. Essa é uma questão aqui que está aqui na minha lista de perguntas, porque quando a gente quer adquirir um bem, muitas vezes você recorre a esse empréstimo, a fazer esse financiamento para você ter a sua casa própria, ter a sua moto, ter o seu veículo, qual quer seja ele. E aí a pessoa fala, puxa, tem esse valor aqui, então eu tenho que dividir, sei lá, em 4 anos, em 5 anos, às vezes em 10 anos. Eu vou pagar pouquinho por mês, então eu não vou nem ver pagando. Muitas vezes a gente pensa assim, isso aqui por mês não vai me apertar, então fica tranquilo de pagar. Isso não é interessante? Não, porque quando você soma o custo efetivo total do financiamento que você fez, você pode ter certeza que se você pegar, por exemplo, um veículo de R$60 mil, se você financiar ele a mais de 48 vezes, com a taxa Selic igual está hoje, você vai pagar no mínimo uns 130, 140 mil reais no final do seu financiamento. Então você paga mais que 2 veículos completos. Então quer dizer, se a pessoa ela precisa ou ela quer aquele bem, se ela não tiver esse dinheiro para dar essa entrada maior, ela não deve fazer isso, pelo menos com uma taxa Selic alta? Eu, como educadora financeira, a minha resposta ela não deve fazer. Primeira coisa que ela tem que pensar, Ludmila, é por que eu vou comprar o que eu quero comprar.
dando exemplo do carro que a gente está falando. Se você for usar o carro como um meio de ganhar dinheiro, eu vou comprar um carro para eu trabalhar de Uber, para eu fazer uma renda extra para minha família que não está conseguindo sobreviver com o nosso salário. Ótimo, vai lá e financia. Agora, eu tenho um carro, ele está me sendo útil. Eu quero comprar outro carro apenas porque é um carro melhor e eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero andar no carro mais novo. Espera um pouco. Vê qual que é a necessidade de você ter aquele bem. É a conta que você tem que fazer. Por isso que as pessoas não conseguem enriquecer. Porque a gente só junta passivo. Só dinheiro saindo do bolso. E esquece dos ativos, que é o dinheiro entrando. Então... Pois é, Nayara, mas aí tá a questão. Como que ela vai fazer esse dinheiro render para ela conseguir comprar esse bem lá na frente? Como é que junta esse montante? Porque às vezes a gente tem até não faz a coisa certinha, alguns fazem, mas a maioria não coloca no papel exatamente o que gasta, quanto que você gasta, tem uma noção de quanto você gasta no ano, por exemplo, com o seu supermercado, com a feira que você faz, com a fralda da criança, com o salão de beleza, tem uma noção, assim, você chega, eu gastei esse ano X reais. É uma conta difícil. Eu estava pensando aqui agora, falei, puxa, todo mundo deveria fazer isso porque tem uma noção integral. Então, como é que a gente faz para juntar isso se, mesmo tendo uma noção do que gasta, às vezes fala, puxa, eu vou ter que trabalhar uma vida inteira então e não vou conseguir comprar esse bem, eu não vou conseguir juntar isso com o que eu tenho que gastar todo mês. A maioria das pessoas, Ludmila, elas não fazem nem esse registro de gastos mensais. Isso é o primordial para você ter uma educação financeira, para você ter uma organização financeira. A partir do momento que você planilha, não quer dizer que tem que ser em Excel, pode ser num papel, num caderno, que você acha mais fácil. Mas que você tenha essa noção do quanto que você gasta a família, você, quando eu falo a família toda, e coloca no papel, senta com os filhos e explica, e deixa eles à parte também do que é gasto numa casa, que é importante eles terem esse conhecimento. Quando você planilha tudo, você vai ter noção do que está sendo gasto em cada categoria que você acabou de falar. E as pessoas, nós brasileiros, nós não fomos educados para investir dinheiro. A gente é educado a ter dívidas, a ter boleto, a ter parcela para pagar. Tanto que as pessoas que eu atendo falam assim para mim, Ludmila, eu faço consórcio porque eu tenho que ter a obrigação de entregar meu dinheiro para alguém. Que se for para eu pegar ele e investir, eu gasto com outra coisa. Para você ver a mentalidade, o quanto a mentalidade ela é poderosa e ela tem que ser mudada. Porque quando você recebe o seu salário, Ludmila, o ideal é que você separe pelo menos 20% para você investir em você do futuro. E aonde eu coloco, se eu conseguir poupar, que é difícil, o ano passado, a gente viu, né, os dados do Serasa, divulgados em dezembro, relacionados a outubro, eram mais de 73 milhões de pessoas endividadas no Brasil. Então é um montante extremamente expressivo para falar, eu não tenho dinheiro para honrar as minhas dívidas. Eu posso então ter a luz da minha casa cortada, eu posso não ter condições de ter dinheiro para comprar o gás, para fazer a comida em casa. Então é uma situação muito grave. Então nessa situação, dá para imaginar, dá para chegar um momento em que a pessoa vai conseguir de fato guardar esses pelo menos 20% que você coloca? Eu tenho vários clientes que eram ex-pessoas endividadas, que eu costumo falar que ninguém é endividado, a pessoa está no momento de dívida e que hoje vive uma vida com total liberdade e aprendeu a economizar e a investir o dinheiro. Então vamos lá, vamos começar por aí. Vamos começar dando essas dicas preciosas para quem está vendo, para ela já ficar atenta e começar esse 2025 pensando diferente. Vamos deixar esse vermelho lá para trás e vamos deixar só as contas no azul a partir de agora. Porque, Nayara, como eu abri falando, as contas vão chegando e elas não param. Mas você já tem um monte de conta aqui, ó, já tem uma pilha enorme do seu lado para você pagar e só vendo mais boletos chegarem. As contas obrigatórias vencendo. E aí? Dá para organizar? Como é que eu começo? O primeiro passo para eu organizar esse bolo? O primeiro você já falou, né? É organizar o bolo. Você tem que organizar e escrever tudo que você gasta. Quando você pega a sua fatura de cartão de crédito, Ludmila, outras coisas que as pessoas erram muito é quando elas dividem tudo que for comprar. Qualquer coisa que ela for comprar, ela faz a divisão. Dividir em 5 vezes, em 8 vezes, em 12 vezes. É necessário que você tenha planilhado ou anotado, eu comprei em 12 vezes, vai lá e anota nos 12 próximos meses para você saber que se eu abrir lá minha planilha financeira de março, se eu ganho 5 mil, eu já sei que até março eu tenho uma despesa ali de R$3.500. Seja de despesas fixas que a gente tem todos os meses, que não mudam, varia muito pouco,
e seja parcelas dos meus cartões que são divididas. As pessoas não fazem essas anotações. Aí elas colocam na cabeça que meu salário é 5 mil, eu posso gastar 5 mil. Mas elas esquecem que tem parcelas do cartão que já vai ser cobrada às vezes mais 8 vezes, 7, 12, 10 vezes. Então, assim, planilhar principalmente o cartão de crédito. Então eu vou colocar lá. Então eu tenho uma compra parcelada, fiz uma compra parcelada e vou colocar no mês, eu vou pagar isso em fevereiro, março, abril, maio. Isso. Aí eu vou colocar tudo isso. Então eu abrir um caderno ou computador ou celular, onde que você gosta de anotar, e aí eu tenho que colocar todas as contas básicas, é isso por aí? Isso. Colocar direitinho. E quando você planilha, você já coloca os 20% do seu investimento. Porque você tem que contar, esse é o primeiro item que tem que ser pago, você. Então, primeiro você paga você. Separei 20% do que eu ganho de lucro líquido para eu investir em mim. E mais as contas básicas ali. E o que sobrar você gasta com lazer, com o que você tem que gastar para ter uma vida melhor. Que ninguém também precisa de ficar sem sair, sem curtir, sem passear. Nayara, e aquelas pessoas que já têm aquele acumulado de dívidas. E aí, essa questão do guardar dinheiro agora vai ser complicada. Mas a pessoa precisa, então, organizar essa vida. O que ela começa pagando primeiro? Qual tipo de dívida, por exemplo? Me dá um exemplo de tipos de dívidas. Porque as pessoas podem ter vários tipos de dívida. Vamos lá, tá com o cartão de crédito atrasado, ela tá com as contas básicas de casa atrasadas, essa movimentação que a gente tem em casa mesmo, né? Ela tá complicada. E aí até fez um empréstimo. Ela fez um empréstimo pessoal para poder ali, um crédito consignado para poder amortizar alguma coisa, e aí a vida vai se desenrolando de uma forma acelerada aí no quesito dívidas e mais dívidas, mais dívidas e mais dívidas. A pessoa está complicada. Contas básicas, Ludmila, contas de sobrevivência, são as únicas contas que você não pode deixar de pagar. Água, luz, porque isso é da sobrevivência da sua família. Isso é a primeira coisa que você tem que pagar. Cartão de crédito, cheque especial e empréstimo pessoal, a gente costuma dizer que são dívidas de baixo risco. Por que são dívidas de baixo risco? O máximo que vai acontecer é o seu nome ficar negativado. Você não tem nenhum bem atrelado a essas dívidas. O maior erro que as pessoas cometem que devem cartão de crédito, Ludmila, é, primeiro, eu não consegui pagar o cartão de crédito nesse mês, vou pagar o mínimo da fatura. É o primeiro erro que as pessoas cometem. Aí o banco te liga e fala assim, vamos dividir o seu cartão de crédito em 10 parcelas. Aí é a mesma história do financiamento. Uma dívida de um cartão de crédito que era 6 mil reais, quando você divide ela passa para 8, para 12, para 10. Então, assim, não renegocia a dívida de cartão de crédito. E nem paga o mínimo. Se você não tem o valor total para pagar o valor da fatura total, deixe seu cartão de crédito de lado, porque existem estratégias que você consegue pagar isso num valor menor lá na frente. São estratégias que têm que ser pensadas cada caso individual. Entendeu? E normalmente as pessoas fazem o parcelamento. Faz o parcelamento ao pago mínimo, porque é o que o banco te induz a fazer o tempo todo. Só que com isso você vai afundando cada vez mais em dívidas. E aí vai chegar, e aí nessa situação que a pessoa está, ainda vai chegar. Aqui em Minas Gerais, o IPVA começa a ser cobrado no mês que vem. IPTU. O IPTU já chega nesse primeiro semestre para os moradores de Patos de Minas. Então a gente vê, nesse início de ano, ainda o orçamento familiar pesa com material escolar, com uniforme, vários outros itens necessários. E aí a coisa vai tomando um rumo complicado. Só acrescentando o que eu respondi anteriormente, diferente quando a pessoa tem dívidas de empréstimo, de veículo, por exemplo, ou empréstimo imobiliário. Quando você tem um empréstimo de veículo, Ludmila, o veículo é um bem que está atrelado à sua dívida. Então, se você tem empréstimo de veículo, não deixe de pagar a sua parcela em dia. Porque com 3 meses que você não paga, o banco já pode ir lá, hoje nem precisa mais de banco. Com uma notificação do cartório, vai lá e pega o seu veículo de volta. Então, tanto financiamento imobiliário quanto financiamento de veículo são 2 que não devem ser pagados, não deve protelar. E aí a pessoa não tem dinheiro para pagar. Senão ela vai perder o bem. Qual que é a medida de socorro? Faça uma renda extra, porque você não tem opção. Você vai ter que pagar. Ou você vai ficar sem o seu carro e vai perder o que você já pagou. Tem hora que chega no fim do túnel e dá de cara com a parede, né? Não tem outra alternativa. Então, assim, faça renda extra, porque o veículo e o imóvel não tem muito o que negociar, não. Agora, fazer uma renda extra. Começando o ano, a gente pensa assim, nossa, eu preciso ganhar mais.
eu quero fazer aquela viagem, eu quero reformar minha casa, quero comprar outra. Enfim, ela tem algum sonho, ela tem algum plano, ela tem algum desejo. Então, como que faz para melhorar esse rendimento, ganhar mais ou gastar menos? Ludmila, essa é a caixa de perguntas do meu Instagram que todo mundo me faz toda semana. Geralmente, levando em consideração todas as famílias que eu já atendi até hoje, ganhar mais não é a solução. Não é porque a pessoa que ela é descontrolada, Ludmila, com 10 mil reais, com 5 mil reais, com 3 mil reais, se ela ganhar 30 mil reais, se ela ganhar 50 mil reais, ela vai continuar descontrolada. O que vai mudar? A qualidade de vida dela vai melhorar, com certeza. Ela vai vestir melhor, ela vai frequentar lugares melhores, ela vai andar num carro melhor. Mas o descontrole financeiro, ele não tem a ver com o quanto a família ganha. Tem realmente a ver com a educação financeira. Se você não consegue administrar 4 mil reais que você ganha todo mês, você não vai administrar 10 mil reais, você não vai administrar 50 e você não vai administrar 100 mil por mês. Eu conheço famílias, Ludmila, que chegam até a mim, que recebe 30 mil reais por mês, um exemplo, que vivem pior do que uma família que recebe 6 mil reais por mês. Que ela recebe 30, mas ela gasta 30, gasta 35, gasta 38. Então, assim, a qualidade de vida de uma família que ganha 6 mil e consegue manter nos 4 mil reais, investindo 2 mil, é muito melhor do que uma família que ganha 30 e gasta os 30 ou gasta mais que 30 mil reais. E é nítido, porque a pessoa que ganha bem e gasta tudo ou gasta mais do que ela ganha, ela não tem paz financeira, Ludmila. Ela não dorme, ela ganha peso, ela perde noite de sono, ela briga com os filhos, briga com a esposa, porque é um ciclo. Aí nada vai bem. Quando afeta o financeiro, tudo ao redor fica ruim. Porque a pessoa ganha muito bem, mas ela não usufrui do que ela ganha. Diferente da família que às vezes ganha 4 mil, 6 mil, vive na condição que ela pode viver, porque esse é o caminho. Qual condição eu posso viver hoje? Que condição minha família tem hoje? Se eu ganho 6 mil, eu vou viver dentro dos 6 mil. Eu vou tentar melhorar para eu chegar no 10. Aí eu cheguei no 10 mil, mas se eu já aprendi a viver com 6 mil, quando eu chegar no 10 mil, vai melhorar mais ainda. E assim progressivamente. E não eu ganhar 6 mil querendo ter uma vida de quem ganha 10 mil. Que é onde as pessoas afundam em dívidas. Querer ter uma vida que não são delas. É padronizar de acordo com o que você tem. Isso. E não espelhado na vida que o outro tem. Você gostaria de ter. E aí o seu trabalho vira, né, um sacrifício, tudo vai de mal a pior. Não tem como. Se você quer ter a vida do outro e não sabe gerenciar a sua própria vida, realmente vai ladeira abaixo. Agora, Nayara, pra gente fechar, aquela pergunta clássica que eu até comecei, na hora que eu vi a Nayara, eu falei assim, Nayara, então aquela pergunta, eu mereço... É quando a gente vai querer comprar alguma coisa, mas eu mereço. Puxa, mas eu trabalhei tanto. Eu me dediquei tanto a isso, cheguei, alcancei minha meta, tô indo super bem, mas essa pergunta a gente tem que tirar mesmo. Tem. Eu acho que toda compra, Ludmila, toda compra ela é psicológica. Porque comprar é muito bom. Quem não gosta de comprar? Difícil. Comprar é um dos prazeres melhores, é igual comer. É um prazer maravilhoso. Eu quero ter um corpo maravilhoso, mas eu amo comer. Então você vai ter uma dificuldade, porque você não vai conseguir comer sempre o que você quer, porque é gostoso, e ter um corpo maravilhoso. É a mesma coisa de gastar. Comprar é muito bom. Então sempre que você for realizar uma compra, merecer, gente, todo mundo merece. Todo mundo trabalha, todo mundo fica ali 12, 14 horas, igual a gente estava conversando anteriormente. Quando você for fazer uma compra, você tem que responder 3 perguntas básicas. Primeiro, eu quero comprar? Geralmente a gente sempre quer, né, Ludmila? Sempre. Segunda pergunta, eu posso comprar? Se você tem um dinheiro para aquela compra, ok, nas 2 perguntas primeiras. A terceira pergunta é a mais importante, eu preciso comprar esse item? Se você responder sim para essas 3 perguntas, você vai lá e faz sua compra tranquilo. Não é para deixar de comprar tudo e viver na miséria, não. Todo mundo tem que ter uma vida abundante, eu falo isso sempre. Todo mundo tem que viver com prosperidade, tem que comer bem, tem que passear. Mas é essencial você fazer essas 3 perguntas. Se eu quero, se eu posso e se eu preciso. Porque se você precisar, vá lá e compra. Não compre só por impulsividade. Porque quando você compra por impulsividade, geralmente você se arrepende da compra muito rápido. Então vamos fazer assim, eu e você que está aí acompanhando, a gente corta a pergunta eu mereço, tá? A gente corta porque essa aí derruba todas de cima e aí a gente
Sabe o que acontece, né? Isso mesmo, endivida. Nayara, muito obrigada pela sua presença aqui no programa hoje. Foi muito válido a gente levar essa informação atualizada sobre essa decisão do governo, da normativa, falar desses primeiros passos, que é possível, sim, você deixar esse ciclo de contas no vermelho, que, assim, não é só uma questão financeira, é algo que afeta a família como um todo, em diversos graus. E é sempre importante a gente falar sobre isso, já que lá na base, a gente não tem a educação financeira como um pilar para a vida. Isso. E é uma coisa que a gente tem que repensar e fazer isso desde já. Se a gente não teve enquanto a gente estava começando a entender tudo isso, mas muitos estão nesse processo agora. Então, quem está aqui já instrui os que estão começando para que tenham aí um maior conforto, uma melhor qualidade de vida. Ludmila, só acrescentando o que a gente falou da revogação, é sempre bom a gente ter um alerta que foi revogada a normativa, mas isso, vendo o país como está, não quer dizer que não possa retornar e voltar a valer. Foi revogada. Isso, então assim, fica de alerta, porque às vezes as pessoas pensam, agora eu posso tudo de novo. Então assim, é um passo para trás que o governo deu, mas fiquem em alerta, porque não é só isso que vai acontecer. E o que a gente tem a fazer é esperar as cenas dos próximos capítulos e fazer o mais próximo do que é certo, né, Ludmila? Com certeza. Porque assim, a gente ficar na linha, não tem nenhum perigo. Isso. Bom, gente linda, a gente fica por aqui, mas eu volto já com mais assuntos que interessam a você. Então, até já. Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino, porque agora a gente vai falar de outro cuidado. A gente estava falando do cuidado financeiro nos blocos passados, e agora a gente fala de cuidado com a saúde. A gente vai falar mais sobre o teste epigenético, falar o que é o exame genético, a diferença e como esses exames, eles são fundamentais para a gente cuidar e entender o que o nosso organismo precisa, o que a gente deve evitar e uma porção de outras coisas que todo mundo também deveria saber para que seja utilizada como uma ferramenta para a gente melhorar cada vez mais. Aí eu chamei a Lilian Souza, ela que é biomédica da Clínica Bioessence, que realiza esse teste agora em Patos de Minas e que faz toda a diferença na nossa vida. Como vai, Lilian? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Coisa boa ter você aqui. Ô, Lília, mas vamos explicar algumas diferenças, porque é algo novo, relativamente novo, e acaba criando aí muitas dúvidas. Qual que é a diferença, por exemplo, do exame genético para o teste epigenético? Mas vamos explicar primeiro, o que é o exame genético? Quando a gente faz o exame genético, o que a gente vai ver nesse tipo de teste? O teste epigenético, ele vai tratar exatamente o que eu tenho de resposta ao meu meio. Ao meio que eu estou relacionado. O genético não. O genético ele vai olhar lá no meu gene. Então é a predisposição que eu venho lá atrás. O epigenético não. Ele é resultado do meu condicionamento, da minha sequência, daquilo que eu faço, do ambiente onde eu estou inserido. Então a gente tem até uma tela que mostra o que é o exame genético para não ter essa dúvida de quando você fala, mas exame genético, epigenético, o que é essa confusão? Então a gente está colocando às claras o que é. E o exame genético, como é que a gente faz isso para a gente saber quais são então as predisposições de doenças que a gente tem que ficar alerta por uma série de fatores que a gente tem na família, mas também no nosso modo de vida? Durante muito tempo, a ciência acreditou que nós somos determinados pela nossa genética. Então eu nasci com uma predisposição a determinada doença e não tem jeito, isso é um destino. Mas isso não é uma verdade. O genético, ele é 2% do que eu represento. 96% de tudo aquilo que acontece no meu corpo é resultado do meio em que eu estou inserido. Então é resultado dos meus hábitos, dos meus fatores emocionais, da minha qualidade de vida, daquilo que eu faço repetidas vezes. E que às vezes até eu acho que tá tudo certo, às vezes eu tô certinho e tal, mas aquilo não faz bem para mim. Talvez aí seja o erro, você ficar batendo naquela tecla e falar, mas isso aqui
Tá certo. Às vezes, sei lá, é um alimento legal que você consome, mas não é para você. É isso. A gente Nós somos seres... pensa que tá fazendo a coisa certa, mas está na rota contrária. Nós somos todos seres únicos. Então, não tem uma receita de bolo e nada do que vai ser feito com o ser humano. Uma dieta que funciona para você não é a mesma que funciona para mim. Exatamente. Por quê? Porque a forma como o meu corpo responde ao estímulo que ele está recebendo. E o teste epigenético, ele te mostra isso claramente. São alimentos, são saudáveis, no entanto, que não fazem parte da minha rotina naquele momento porque ele está me causando algum prejuízo. Em determinada fase da vida, ele não é um diagnóstico que ele vai te impedir de um alimento para sempre. Ele vai te impedir durante certo período, que é os 3 meses de acompanhamento. Por quê? Porque talvez eu lesei tanto o meu intestino que aquele alimento que eu estou colocando não está fazendo bem para ele hoje. Isso não define a longo prazo. São 3 meses de acompanhamento onde eu consigo reestruturar aquilo que eu preciso, cuidar, e aí depois eu vou reinserir. Ele é tão importante quanto o teste epigenético é tão importante quanto o exame genético, que permite que a gente acerte a rota. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de emagrecer. Às vezes ela fala, nossa, eu não comi nada e estou passando mal. Às vezes determinada coisa que come, fala, nossa, mas eu comi uma salada com um grelhado, não sei o que, mas não me fez bem. Então, assim, com esse teste a gente vai ter, assim, uma noção clara do que você deve tirar da sua alimentação ou do seu hábito, o que você tem que incluir? Exatamente. A gente inseriu os testes, né, para os nossos tratamentos e, assim, é muito nítido a diferença. Um caso específico, eu tenho uma paciente, que é minha paciente há muito tempo, e ela fez o teste epigenético e, especificamente, no caso dela, apareceu lima. E lima é uma fruta que poucas pessoas têm hábito. Eu fiquei até surpresa, a hora que eu comentei, falei, olha, lima tá dentro dos seus alimentos não permitidos durante os 90 dias. Ela falou, Lília, eu como lima todos os dias. Eu falei, sério? Ela falou assim, é um hábito que eu tenho, eu coloco 2 laranjas, uma normal e a laranja lima, e eu faço uso todo dia. Então, às vezes, aquele alimento ele é bom, no entanto, o exagero, o consumo todo dia é o que está te prejudicando. Então não quer dizer que o alimento seja ruim, quer dizer que naquele momento ele está te causando um prejuízo. Isso é importante porque às vezes a gente pega uma dieta, eu nem gosto de usar a palavra dieta, sabia? Um plano de reeducação alimentar. Eu falo, isso aqui é pra vida. O Gustavo fala muito, eu tô de dieta. Aí ele fala assim, você faz dieta para sempre. Sim, porque você faz uma mudança, tem que tentar seguir aquilo ali, porque você sabe que se você voltar para antes, vai Todas as pessoas que passam por um plano de reeducação alimentar, elas se identificam mais com algum plano. Eu consigo fazer o jejum, para mim ele funciona. Eu prefiro um low carb. E tudo isso é válido. Todos os planos são válidos. No entanto, dentro do teste epigenético, ainda que você esteja fazendo um plano, ele vai conseguir te especificar os alimentos necessários e aqueles que realmente durante os 90 dias a gente vai extinguir. Então, isso é muito importante. Um outro caso de uma paciente, ela... Não é aquela coisa que a gente às vezes pega, aquela... generalizar. E às vezes eu vou pegar... pode ser uma dieta que foi feita para você. Esse plano de reeducação que foi feito para você. Sei lá, você foi no profissional ano passado e falou assim, olha, essa é a sua dieta. E pode ser que você faça aquilo ali, você vai ter algum resultado, que você vai mudar. Mas não vai ser tão eficiente quanto você conhecendo exatamente a sua necessidade. Exatamente. Uma paciente minha, de emagrecimento também... Ela falou, eu tô sentindo que eu tô com muita alergia, sempre aparece alergia e tudo mais. A gente fez o teste e no teste dela, ela não pode com frango e porco nos próximos 90. Ela, eu quase não como porco, tá, mas a gente foi conversar e ela, eu faço comida, todo dia eu uso banha. Tem que tirar, então, a banha, porque é o que tá prejudicando. Então, muitas pessoas usam banha na comida todo dia. E não causam nenhum tipo de prejuízo. Mas no caso dela, especificamente neste momento da vida, não é o indicado. Então ele consegue identificar a alimentação, ele consegue identificar pós-viral, ele consegue identificar a questão do microbioma, a questão do intestino, que é de suma importância. Porque não adianta nada, eu tô inflamada, eu não consigo, adianta eu comer
uma coisa que não vai ser absorvida? Não, às vezes eu tô comendo de forma certa, mas meu intestino não tá conseguindo absorver aquilo que ele precisa. Então aí eu consigo identificar tudo, a vitamina, o mineral, o que eu preciso, o que eu preciso tirar, o que tá dentro da normalidade, o que não tá. Agora, pós-Covid, a gente teve muito caso de capilar. O paciente começou o protocolo com a suplementação depois do teste epigenético, a segunda sessão, ela já relatou que já tinha tido uma melhora de 90% na queda. Então, faz muita diferença a suplementação acertada ao protocolo, ao tratamento. Porque aí eu tô cuidando de você dentro da clínica, mas você consegue perdurar esse tratamento na sua casa. A gente vai para o intervalo e na volta eu vou mostrar para você em imagens tudo que é possível identificar pelo teste epigenético, quanto que isso é importante e é algo que é um investimento para a saúde, quanto isso é importante para qualquer que seja a sua queixa, você saber e ter disposição, ter energia para dar conta de toda a sua rotina, que eu sei que ela é puxada, viu? Já já a gente volta para dar mais detalhes. Gente linda, de volta com o nosso programa. Como eu prometi agora, a gente vai mostrar, Lilian, aquela parte do resultado. Como que a gente vai entender esse resultado e o que o programa te dá. Então, além dele analisar o que não é legal para você nesse momento, mesmo sendo algo saudável, mas para você, naquele momento, vai causar problemas, então a gente vai identificar, mas ele também vai te dar a sugestão do que fazer. Então a gente tem aqui algumas imagens, eu quero que você vai também falando sobre, não é essa parte não, eu quero do teste. É a faixa de imagem 3 que está aí. O teste, ele pode ser feito de 7 maneiras diferentes. Cada maneira desse teste é para algo específico. Então, eu sou vegano, consigo específico, eu quero emagrecimento, também tem o específico. Alta performance, melhora de condicionamento físico, tem o teste específico também. São 24 páginas esse relatório. Então, ele vai trabalhar uma varredura onde fala sobre os sais minerais, sobre as vitaminas, sobre a questão intestinal, sobre a questão do metabolismo, como que eu consigo perder peso, como que eu consigo potencializar isso, rejuvenescimento, retardamento do envelhecimento, aquilo que eu consigo manejar para poder envelhecer com uma forma de saúde. A finalidade dele principal é essa, eu conseguir envelhecer bem, eu ter noção do que eu preciso e a partir desse gerenciamento eu ficar feliz com o resultado que eu tenho. Então, por exemplo, como a gente falava, e você citou alguns casos, no emagrecimento, ele é uma ferramenta fundamental. Sim, com certeza. Dentro do nosso protocolo de emagrecimento, ele já era muito completo e o teste veio para poder deixar esse tratamento ainda mais único. Porque eu tenho acompanhamento com a Nutri, eu tenho o plano de reeducação alimentar que muda toda semana, eu tenho toda a linha de suplementação que já é base, mas você consegue entender que quando eu vejo o seu teste, eu não tenho noção do quanto que você precisa de dosagem exata de determinada vitamina. E aí, a hora que eu vejo seu teste, eu sei. É que ela está muito escassa, tem os níveis, né? Eu preciso tanto, eu preciso moderado, eu preciso inserir com muita quantidade. E ele consegue fazer essa varredura total para mim. Então é como se, por exemplo, quem faz uma opção pela suplementação, é como se aqui fosse a base. Sim. E o teste ele vai te falar, olha, acrescenta isso. Exatamente. Agora do seu dia a dia do que você for comer, tira isso aqui, para você customizar para aquela pessoa e não assim falar, eu tenho só que diminuir 500 calorias, 800 calorias, sei lá, né, quanto que você precisa no nosso plano de emagrecimento sempre tem o ômega 3, porque ele é essencial, né, suplementação para todo mundo, mas no teste vem outras gorduras que eu preciso inserir e às vezes são gorduras que estão totalmente relacionadas à questão de antioxidante, sabe? Então ele é muito específico nessa área do emagrecimento, ele faz total diferença. Não só no emagrecimento, em todos os protocolos. Porque às vezes o paciente já emagreceu tudo que ele precisa, tá indo para tratar a gordura localizada, mas está com uma flacidez. E essa flacidez, ela precisa ser tratada de outra forma. Eu tenho os aparelhos, eu tenho as tecnologias, mas eu preciso suplementar para poder tratar essa flacidez junto. Então ele consegue fazer essa abordagem geral.
Então, por isso que é importante a gente fazer esse conhecimento, porque aí a gente vai potencializar o resultado, que as pessoas às vezes falam assim, a estética às vezes não está entregando aquele resultado que eu quero. Muito comum de falar assim, eu fiz tanto de massagem e não consegui, fiz aquele aparelho caríssimo e não sei o quê, mas não deu muito certo. Mas também falta conhecer o que precisa de fato e esse teste consegue dar esse indicativo. Eu sempre vou precisar de antioxidante, de uma hidratação profunda no tratamento de flacidez. E a grande maioria dos pacientes que fazem o teste, eles precisam do ácido lipóico para trabalhar a permeação desse produto na célula. Às vezes, a membrana da célula não consegue permear o ativo. E isso é coisa que o profissional tem que saber. A pessoa que chega lá escolhendo a máquina que ela quer fazer, ela não entende disso, ela não sabe nem que existe isso. Então o teste, ele me dá conhecimento para que eu consiga trabalhar de forma efetiva. É porque tem alguns aparelhos, né, que eles tomam uma popularidade muito grande. Eu vou ali fazer um congelamento, que eu vou perder minha barriga agora. Mas será que é o legal para você? Mas o que você quer exatamente para que você tenha esse resultado? Não é só ver o que foi entregue na sua amiga, na sua vizinha, mas de fato se vai funcionar para você naquele estado que você se encontra naquele momento. Exatamente. O teste é uma ferramenta para nós como profissionais, para conseguir analisar de forma muito mais abrangente esse paciente. Eu consigo olhar para o meu paciente de dentro para fora. Não é só aquela anamnese dentro lá na consulta. Não é só tirar a medida e tirar a foto. Eu consigo entender como que o corpo dele está respondendo àquela alimentação. E isso é inacreditável, porque permite um acompanhamento muito personalizado. E agora sim eu vou mostrar aquelas imagens de antes e depois, que as pessoas gostam muito de ver. Eu, particularmente, sou uma, quando tem antes e depois eu paro para ver, porque é uma forma também da gente se espelhar nessas pessoas que conseguiram seus resultados por várias medidas. Mas aí, Lili, a gente está vendo uma sequência de pessoas que passaram por tratamentos diferentes. Ou uma combinação de protocolos. Isso, eu mandei alguns resultados. Esse é o lipocarbo. O lipocarbo é só tratamento de gordura localizada. É um protocolo onde não tem emagrecimento, não tem dieta, não tem esse acompanhamento. Sculpt HD também um protocolo para gordura localizada com foco maior em definição. E esse é a junção do Medida com o Sculpt HD. Uma paciente que estava a fim de perder peso e melhorar a silhueta e trabalhar tudo junto. Que então, é um protocolo muito mais completo. Às vezes a pessoa, eu não posso perder peso, que vou afinar muito o rosto, não quero, vai gerar mais flacidez, já tô com uma flacidez, mas a gordura que me incomoda e tudo. Então, assim, você vai aliar, fazer o teste para saber o que está faltando, o que não precisa, ou já entra com esse tratamento da estética em conjunto, faz mais diferença ainda? O foco agora é entrar com teste epigenético em todos os nossos tratamentos. Por quê? Porque principalmente paciente que quer ganho de massa magra. Tanto que é difícil ganhar massa magra. Vixe Maria. Assim, é muito difícil, porque não é só sobre a quantidade. Eu tô comendo, eu tenho que comer mais. Mas eu tô comendo mais, eu começo a ganhar localizada. Como que eu não vou ganhar localizada? O que faz com que eu ganhe? Por que eu tô reservando tanto? Então, no teste, eu consigo ter isso. Porque às vezes é uma regra. Vou comer batata doce, vou comer frango, que funciona. A minha outra paciente não pode com frango. Então, por quê? Como que eu consigo olhar essa inflamação? O teste consegue me mostrar isso. Então, vai facilitar muito, porque eu consigo a suplementação de via oral, eu consigo a suplementação de via injetável, que é ainda mais efetiva. Então, eu vou conseguir entregar uma performance muito além do que aquilo que ele está acostumado. Às vezes ele teria que sofrer lá 1 ano, né? A pessoa sofreu lá 1 ano, e aí ainda assim fala, nossa, eu pensei que o resultado seria melhor. Eu fiz tudo certo. E às vezes a pessoa emagreceu e ficou com aquela gordura localizada, mas no entanto ela acha que é só gordura e ela tem muito mais flacidez. O tecido não conseguiu acompanhar o emagrecimento. A pele não conseguiu tracionar junto. Então precisa ganhar massa magra, precisa oxigenar aquele tecido. Então a suplementação, ela é essencial nesse período. Paciente pós-bariátrico, outro assim, que precisa muito da ajuda do teste. Porque a gente consegue identificar tudo o que ele precisa que o organismo não está conseguindo absorver, não está conseguindo utilizar
né? E a gente consegue entregar isso para ele. Bom, Lília, mas aquela pessoa que só quer realizar o teste, eu não quero, eu quero conhecer, eu quero fazer esse teste, mas depois eu penso na questão da estética, depois eu penso se eu vou intensificar a minha atividade física, eu sei que no momento eu consigo fazer uma reprogramação da minha alimentação. Serve para essa pessoa também? Como eu comentei, são 24 páginas, então ele já vem com o plano de reeducação alimentar. Ele vai te apresentar quais as vitaminas, minerais que você precisa. Preciso de B12. Aí ele vem lá, aonde tem vitamina B12? Ele vai colocar uma lista de alimentos que tem vitamina B12. E lá embaixo ele vai colocar os alimentos que são mais indicados no seu caso e aqueles que você vai suspender durante os 90 dias. Então é como se ele te entregasse um plano de reeducação alimentar. Então o paciente pode só aderir o teste e aí a partir dessa análise dele a gente senta, conversa, explica para ele o que ele precisa e ele toma a decisão se ele quer fazer, se ele não quer tomar, se ele vai fazer a suplementação oral, se ele vai fazer injetável, e aí ele consegue ter noção de como que está a saúde dele. E esse teste ele precisa ser repetido? Depois, 3 meses é um tempo adequado para a pessoa, então, ajustar o organismo para as necessidades. Depois desse tempo, ele precisa refazer? Não necessariamente. Eu fiz o teste, eu tive o resultado, eu fiz o acompanhamento e eu fiquei feliz. Eu não acho que eu preciso. Você não tem que fazer. Não, eu quero melhorar ainda mais ou senão eu quero ver como que foi a evolução do meu organismo no decorrer do processo com essa mudança personalizada. Você pode fazer. Então é a opção do paciente mesmo. E tem um momento, uma idade adequada para se fazer? Então, eu estava até lendo sobre isso, a questão, ele é indicado em todas as fases da nossa vida, né? Se você tem uma criança em casa, está com muita dificuldade de alimentação, tem muita resistência a determinados alimentos, você consegue fazer o teste, você consegue explorar outras opções com ela. Né? Você consegue, meu filho começou a ganhar peso, acima do peso, ainda criança, você consegue reestruturar a vida dessa criança, porque nesse período é o melhor para você introduzir alimentos saudáveis, para você mudar uma rotina, para você construir hábitos bons, né? Então na criança eu consigo, na fase da adolescência, principalmente a questão hormonal, ela oscila muito. Então provavelmente vai ter essa oscilação do que ele vai precisar na fase adulta de manutenção e na velhice principalmente para poder fazer a manutenção de uma vida saudável. Todo mundo quer envelhecer, mas quer envelhecer bem, né? Porque eu falo que você até porque a gente busca essa qualidade de vida nesse momento, mirando lá na frente. Com certeza. A nossa preocupação agora, quero ficar bem aqui, mas lembrando que você faz aqui, lá na frente ele vai te cobrar uma conta, seja ela positiva ou não. Eu sempre falo para os meus pacientes que você tem vários problemas no decorrer da sua vida em várias áreas diferentes. No entanto, quando você tem algum problema de saúde, você só tem um problema. Nenhum dos outros vão importar mais. Então, cuidar da saúde é de extrema importância por isso. Ô, Lília, a Kelly te pergunta aqui, é um teste laboratorial? Como é que faz? O teste ele é feito lá na clínica com fio de cabelo da região aqui da nuca, que é a mais próxima que a gente tem aqui, com os melhores receptores. Manda para o laboratório em São Paulo. Em uma semana a gente tem o resultado do teste, com o relatório e com todas as indicações. Rápido? Bem rápido. E assim, com as características... Rápido, indolor. Muito bem. Então, a Lília, muitas pessoas aqui perguntando, questão de endereço, telefone, valores. A Clínica Bioessence fica na Getúlio Vargas, 903, na esquina ali do PTC, bem no inicinho da Getúlio Vargas. Eu coloquei na tela também o Instagram. Qualquer dúvida pode acionar por lá, @Clínica Bioessence _ estética. Que a pessoa... consegue chamar, pode chamar, tem mais várias informações se você quiser. Quero agendar um horário para eu começar essa mudança, para começar a cuidar melhor de mim. Principalmente quando começa um ano, é nessa energia que a gente está, nessa frequência, olhar mais pra gente. E assim deve ser, não só no início do ano, mas sempre. Mas a gente acaba tendo uma motivação maior quando a gente está nesse período, nessa época.
Lília, quero te agradecer a presença aqui e muitas pessoas ficaram de fato assim interessadas, que bom, mas quando a gente feliz. fala em mudança, em saúde, como não se interessar pela prioridade da nossa vida? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. A gente está de portas abertas para poder atender os pacientes. Sempre que tem novidade, a gente sempre traz, justamente por isso, porque o nosso compromisso é primeiro com a saúde, com a qualidade de vida, com o bem-estar, porque emagrecimento e estética ela é consequência de hábitos mais saudáveis e de cuidado, autocuidado mesmo. Isso ao longo da vida. Eu vou realizar os nossos sorteios por aqui ou por aí, hein? Direção do Master. Oi? Ah, já está na tela. Está na tela. Então vamos lá. Então o primeiro presente vai para... Hoje eu não vou ligar não, mas semana que vem eu posso ligar para alguém. O que vocês acham? Vou caprichar no presente e vou ligar para alguém. Então vamos lá. O presente da Elô vai para Eleusa do 99174, final 68. E aí tem mais um presente aqui do nosso programa Espaço Feminino. Vamos ver quem vai ser o sortudo ou a sortuda desta vez. Tchan. Ah, foi com o mesmo nome, mas esse outro presente aí não é da Unique, mas é um presente aqui do programa Espaço Feminino. Lorena, é seu, viu? Do 99941, final 34. Todas essas pessoas têm uma semana para pegar os seus presentes aqui na NTV, Major Gotti, 1127, terceiro andar, em Patos de Minas. Lembrando, as pessoas que foram sorteadas na semana passada, tem até esta sexta-feira para retirar os presentes ou então as suas autorizações. Lília, mais uma vez, obrigada, viu? Volte sempre. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui, sim, nosso programa, ele passa assim, ó, piscou, acabou. Mas é sempre gostoso ter você aqui pra gente discutir tantos assuntos que nos interessam. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê sempre aqui no jornalismo da NTV e às quartas-feiras no nosso Espaço Feminino. Beijo, com Deus.